Facopcast, a nossa voz é a odontologia, seguindo nossos trabalhos aqui no Full Face. Full Face é o evento mais renomado da área de estética médica e harmonização facial do Brasil e América Latina. Estamos aqui no Distrito de Convenções AMB, São Paulo, no estande da Facop. E hoje temos a honra de entrevistá-la, como a gente sempre entrevista desde o CIOSP de 2003, 2023, 2024, Full Face do ano passado. E hoje ela está aqui conosco, Thaís Canedo. Seja muito bem-vinda. É sempre uma honra estar aqui na Facop, que é uma empresa que eu acredito muito na seriedade. E é uma empresa que tem uma visão, não sei nem... Tem um ecossistema gigantesco e várias unidades, né, que a gente atende, e você faz parte disso, desse processo. Com certeza. E tem novidades vindo por aí, mas vamos deixar lá para o finalzinho para deixar o pessoal assistir, enfim. Thaís, a gente vai falar um pouquinho da área jurídica voltado para o consultório odontológico, para as clínicas. Eu acho que tem muitos dentistas que têm um pouquinho de dificuldade, né? Às vezes acontece alguma intercorrência, às vezes acontece alguma coisa, e eles precisam desse respaldo e da importância do advogado também se especializar um pouco nessa área, porque é muito carente. A gente vê que tem uma carência no mercado e que o dentista ele precisa de um respaldo jurídico bem completo, né? E você é especialista nisso, já tem um bom tempo. Conta um pouquinho pra gente. Então, já tem 15 anos que eu advogo assim, na área da saúde, né? Mas nesse nicho de direito odontológico tem 4 anos. O que aconteceu? Por que eu vim parar no direito odontológico? Eu fui gestora hospitalar por 7 anos e quando eu estava ali na gestão hospitalar, obviamente a gente lidava com direito médico e direito hospitalar. E de repente eu fui chamada para ministrar uma aula de segurança jurídica num curso de harmonização. E aí me apaixonei pela odontologia e hoje o carro-chefe do escritório é o direito odontológico e a parte de vigilância sanitária também. Eu sou a única especialista de Minas nessa área de vigilância e creio que um dos únicos escritórios do Brasil nichado em direito médico, direito odontológico, que faz essa parte também. Que legal. E qual é a expectativa da liberação das cirurgias estéticas faciais para dentistas, assim? Porque os dentistas, eles perguntam isso. É um respaldo que vocês dão e é bem próximo, assim, né, deles. Conta pra gente como que é. Como que está sendo essa liberação, essa expectativa? Eles ficam apreensivos, perguntando... Essa é a pergunta de milhões, né? É a pergunta de milhões. O que acontece? O cirurgião dentista, hoje, ele tem autorização para praticar 3 cirurgias estéticas faciais pela resolução 198 do CFO, que é a resolução que reconhece a harmonização orofacial como especialidade da odontologia. Né? Então, ali no bojo da resolução traz toxina, preenchedor, fio, a parte de tecnologia, a parte de fármaco, os peelings, mas traz 3 cirurgias estéticas faciais. Lipoplastia facial, ou seja, não é só a lipo de papada, é a lipoplastia facial. A bichectomia e o lip lift. Então, a gente tem 3 cirurgias estéticas já liberadas para a prática aí na odontologia. Quando foi em janeiro desse ano, sob muita expectativa, no CIOSP foi anunciado que esse rol dessas cirurgias iria aumentar. Seria ampliado. Né? E nos próximos dias nós já vamos lançar aí a ampliação, pelo menos a primeira parte, de uma nova resolução que vai trazer uma habilitação em cirurgias estéticas da face. Foi isso que foi anunciado. E isso não aconteceu. Mas sabe por que não aconteceu? Eu falo, tudo que eu falo acontece. O que acontece hoje? O médico, para ele poder fazer injetável, para ele fazer pequena cirurgia, até uma cirurgia de menor porte dentro de clínica, o que pode ser feito, ele tem uma resolução que tem 112 páginas, que é a 2153, ou seja, os médicos têm uma exigência enorme em cima deles, né? Eu falei, se essa resolução do CFO vir sem fundamento do ponto de vista de segurança do paciente, ela não vai ficar no cenário jurídico. Vai ser derrubada. E foi isso que aconteceu. Parece que fizeram uma norma mais sequinha e está em discussão hoje com a Anvisa. A Anvisa ela quer, né, ter participação nesse processo e ela quer essas normas de segurança do paciente, de estrutura, de ambiente, porque o paciente do médico não pode ser diferente do paciente do dentista. Thaís, aproveitando que a gente está falando de cirurgias, tem alguma cirurgia que já é liberada? Tem a lipoplastia facial,
né? Que aí o pessoal usa muito o termo de lipo de papada, mas não é só a lipo de papada, lipoplastia facial, a bichectomia e o lip lift. Da parte estética, obviamente que o bucomaxilo, ele pode fazer vários tipos de cirurgias, desde que a finalidade não seja estética. E o que é necessário dentro da clínica para poder fazer esse tipo de cirurgia? Então, hoje a gente vive num limbo jurídico, né? Porque o CFO e a Anvisa não tem uma norma específica para a odontologia. Eu tenho um CNAE de serviço odontológico que tenho norma para serviço odontológico para fazer uma limpeza dentária é a mesma para fazer uma cirurgia. Então, o que a gente faz? A gente aplica, pelo menos no escritório, e a norma que vai vir da Anvisa agora, vai vir nessa tendência, a gente usa a norma da medicina. Que legal. Que é o ambulatório cirúrgico, né? Eu não tenho uma norma que cria o ambulatório cirúrgico odontológico. Agora vai ter. Inclusive, a Anvisa está com uma consulta pública para isso mesmo, para poder dar essas diferenças de consultório odontológico que faz só uma limpeza, que faz um implante, que faz uma cirurgia dentro da área de buco, Sim. porque são complexidades diferentes. Olha, gente, quanto conhecimento, que legal trazer você aqui para a gente, inclusive, tirar um pouco dessas dúvidas para o pessoal ver a importância que ele precisa ter esse respaldo, né? Porque ele não vai saber de tudo, é muitas normas, complexo, é muitas coisas. É uma área do e o advogado, complexo. ele está ali para dar esse respaldo. E a importância também de outros advogados se interessarem por essa área. E eu falo que não é uma área nichada só para dentistas, porque outras áreas da saúde também Sim. fazem procedimentos estéticos e que também precisam desse respaldo, né? Então Sim. dá para você ampliar não só para dentistas. Mas para todos, sim, a gente faz regularização de tudo. Pessoal da medicina de transplante capilar eu faço muito. Pessoal de clínica mesmo, de clínica de consultas, né, a gente faz bastante. Essa especialidade de vigilância sanitária me permite fazer essas regularizações. Mas só voltando para o ambulatório cirúrgico, ambulatório cirúrgico, todo mundo me pergunta. É um espaço simples, com Sim. 20 metros quadrados, talvez a dificuldade seja esse tamanho, que é um tamanho considerável, geralmente o consultório odontológico é menor, que não tem nada que acumule sujeira, ou seja, o chão é claro, minha bancada tem que ser um material que não seja poroso, ou inox, ou uma pedra que não seja porosa clara, parede lavável, né? A mesa ali cirúrgica, ou enfim, a maca estética. Isso é um ambulatório, é um lugar limpo, livre de ponto de infecção, que a gente fala, né? É verdade. Só que a dificuldade talvez seja o tamanho da área, que eu preciso de 20 metros quadrados. É o mínimo, É o mínimo, para um ambulatório, que tá? Legal. E ambulatório não é bloco cirúrgico. Bloco cirúrgico, as exigências são maiores. Aí eu vou ter que ter gás comprimido, enfim. Bloco é bloco, ambulatório é ambulatório. Ô, Thaís, conta pra mim, o dentista ele já pode fazer a sedação? Como que funciona assim, juridicamente falando? Então, o que acontece? O dentista, ele pode sedar o paciente sim. O que ocorre é que eu não tenho, talvez, uma matéria de sedação na faculdade, eu não tenho, até tenho vários cursos livres, mas não tenho um curso oficial de sedação. Mas, legalmente, ele pode sedar. E isso, inclusive, foi confirmado por uma liminar de uma juíza do Tribunal Regional Federal, TRF1, que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que são os médicos, entraram contra o CFO falando para conseguir uma declaração no judiciário de que dentista não poderia sedar. Mas a juíza falou, não, pode, eles podem sedar. E quando eu falo em sedação, não especifica se é a via oral, se é a via endovenosa ou é a via inalatória. Então, o dentista pode sedar. Só que, dentista, você pode sedar, só que você não tem norma no direito odontológico de especificação de consultório. Então, o que você vai fazer, dentista? Se você quer sedar, a gente vai usar a norma da medicina. Aí. Então, você vai ter que ter um carrinho de parada, você vai ter que ter um DEA, você vai ter que ter material de entubar, material de acesso venoso, material de monitorar o paciente, uma medicação de emergência para você sedar seu paciente. Mas, realmente, é uma prática que os dentistas ainda... Muita gente faz sedação oral, mas a endovenosa muita gente ainda não tem segurança para fazer. E a gente espera a criação da especialidade aí de anestésio na odontologia, a sedação odontológica. Você explicou sobre a sedação, super importante isso. Mas caso tenha alguma intercorrência, eu fiz ali um procedimento, mas antes de dar algum problema, antes da pessoa correr atrás juridicamente para acionar alguma causa, enfim... O que você aconselha e como que eu preciso ter esse respaldo? Quais são os termos jurídicos para isso? A intercorrência, você tem que pensar em ação rápida e em ação eficiente e eficaz, né? Por quê?
Eu tenho uma diferença entre intercorrência e complicação. Intercorrência é aquele primeiro momento ali, aquele resultado negativo, eu tenho que evitar a complicação. Então, se é no trans de uma cirurgia, de um procedimento, é uma ação rápida ali para eu não deixar a consequência, né, ficar pior, que seria a complicação. Se eu tiver, o que eu gosto muito? Às vezes o dentista libera o paciente para casa e o paciente lá na casa dele vai ter essa intercorrência, porque ele descumpre, porque ele não toma o medicamento, ele tira a faixa, ele tira o curativo, né? Isso é verdade. Então eu gosto muito de monitorar o paciente. No período crítico, por exemplo, todo procedimento ele tem uma janela que a gente fala de período crítico, e eu tenho uma janela entre intercorrência e complicação. Exemplo, aplicação de ácido hialurônico. Eu vou ter primeiro a isquemia, depois a necrose. Quanto tempo que eu vou ter para minha intercorrência complicar? Então, nesse tempo, nessa janela, eu fico monitorando o paciente. Uau. Isso, porque a obrigação jurídica é evitar a complicação. Tá? Sem palavras para expressar o quanto conhecimento que essa mulher tem, gente. E vamos falar de novidades, né? Eu acredito que tem novidades vindo por aí, inclusive em parceria junto à Facop. É um embrião, é algo que está surgindo agora. Conta pra gente um pouco disso. Mas já posso contar? Conta, dá um spoiler. Um spoiler pode ser. Então, a gente tá planejando, colocando no papel ainda um embrião, como você disse, alguma coisa relacionada aí à educação mesmo, para essa parte de direito odontológico. Olha que legal. E quero focar também nessa parte de vigilância sanitária, porque hoje é até difícil encontrar advogado para trabalhar no escritório que sabe lidar com essas normas, porque são normas muito, muito específicas e a gente não vê na faculdade, que é a parte da Anvisa, da vigilância sanitária, da vigilância estadual, municipal, de regularizar, né? Não só consultório clínica, mas às vezes você quer abrir uma empresa de locação de equipamento médico, você precisa regularizar, quer abrir uma farmácia, quer abrir uma academia, tudo precisa de regularização sanitária. Então, estou querendo aí trazer uns advogados aí para o meu time aí, para ver se a gente amplia o time de advogados nessa área. Ô Thaís, e eu acho assim, você tem uma força incrível, eu vejo que você é uma mulher incrível. E agora uma pergunta minha, onde você acha tanta força, assim, mãe, 2 filhas maravilhosas, lindas, viaja o Brasil inteiro, tá sempre dando respaldo para os dentistas, de onde que vem essa força, esse empoderamento dentro de você, de onde que vem isso? Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, então eu falo que eu cumpro uma missão. E levar informação, quando você leva informação para o dentista, para o médico ali, e dá aquele alívio, para mim não tem nada mais satisfatório do que isso. E também eu sou mãe solo, né? Então eu acho que as minhas filhas, eu faço tudo por elas também, né? Então eu busco um crescimento profissional, eu busco um crescimento pessoal, mas olhando para elas ali também, né? E obviamente essa questão de cumprir com essa missão de informar, isso me dá um gás assim muito, muito grande mesmo. Eu gosto do que é um prazer estar aqui passando essas informações que eu sei que quase ninguém sabe, que Exatamente. Eu sei que muita gente vai ouvir e vai falar assim, olha, eu consigo fazer, eu posso, não é impossível. Aí, filhas, estão vendo? Essa é a mãe de vocês. Daqui uns 5, 10 anos, quando elas entenderem mais, ó, aqui é a mãe de vocês, ó. Vou levar ela é junto. Potente. Parabéns, obrigado, Thaís. Agradeço. Você é sempre muito bem-vinda no nosso podcast. Todos os podcasts que a gente fizer, com certeza você será convidada. É uma honra. Porque é muito esclarecedor, tudo aquilo que você transmite, sua energia é inexplicável. Eu agradeço, assim, trabalhar com a Facop, né, a parceria que a gente tem é sempre uma honra, porque é uma empresa que eu acredito muito, né, eu acredito muito e, enfim, é uma honra. Fala seu Instagram. Meu Instagram é Thaís Canedo, Thais Canedo, C-A-N-N de navio, E-D-O-A-D-V. Thaís Canedo ADV, @, Thaís Canedo ADV, com TH, já acha lá. Já acha. Fechou então, obrigado, viu, Eu Thaís? que agradeço mais uma vez e um abraço a todos aí que estão ouvindo esse podcast. E tem muita informação boa mesmo dessa vez, tem tá? muito. Tem. Nossa, aqui já deu uma deu consultoria aqui para uma montar aula. um ambulatório. É uma aula. É isso certeza. aí, gente. Muito obrigado. Continuando nossos trabalhos. Tem muito mais hoje e amanhã é o último dia de Full Face e seguimos por aqui. Facopcast, a nossa voz é odontologia.